Pessoal, graça e paz a todos, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu acredito que você vai ser bem edificado com o assunto que hoje nós vamos falar. Qual será o assunto de hoje? Batismo na água. E coisa boa, hein? Eu acredito que você já deve ter ouvido muitas coisas a respeito desse assunto. E hoje nós vamos comentar usando textos da palavra para que você aprenda, conforme o verdadeiro evangelho, qual a importância real do batismo na água. Tá? Eu antes quero agradecer a todos os inscritos. Chegamos à marca de mais de 400. Começamos esse novo canal agora em abril de 2021. Infelizmente o outro canal foi hackeado, a gente ainda não conseguiu recuperá-lo. Mas eu sou grato por você que nos assiste, por você que é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, por favor, o faça, porque este é o canal do Evangelho, tá? O pessoal pergunta qual a Bíblia que eu gosto de utilizar. Eu estou aqui com ela nas minhas mãos. É a Bíblia de Estudo Thompson, tá? É uma Bíblia em cadeia temática. Isso significa que quando você vai estudar um assunto, ela traz para você aquele mesmo assunto em todos os livros da Bíblia. Eu gosto dela, acredito que seja uma excelente escolha na hora de você adquirir uma Bíblia de estudo, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Vamos falar sobre o batismo na água. Então vamos lá, para a gente começar a comentar esse assunto de hoje, eu quero desbancar alguns exageros, pelo menos 2 exageros. O primeiro exagero, tem gente que prega que o batismo é para salvação, e se a pessoa não se batizar, ela já está perdida, já está condenada. Isso não é verdade. O outro exagero é um pessoal que acredita que quem se batiza é que vai ser condenado, porque supostamente o batismo não deve ser realizado após a ressurreição de Jesus. E isso nós vamos conferir aqui nas escrituras, que teve gente que sim foi batizada após a ressurreição de Jesus, tá certo? O primeiro exagero é desbancado aqui em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. O ladrão da cruz, você conhece a história, tá? Está escrito assim: Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem não tinha sido batizado em água, e mesmo assim foi salvo no último momento de sua vida, alcançado ali pela graça do Senhor Jesus. Multidões de pessoas pelo mundo não têm tido a oportunidade de se batizar em água. E isso não significa que elas já estão condenadas, muito pelo contrário. Tá? Quem salva é Jesus e não a cerimônia batismal. Tá? Então, esse texto aqui serve para desbancar esse exagero terrível em que muitas vezes a pessoa chega até a pregar, né? Olha, se a pessoa não for batizada, ela já está condenada. Não é assim que as escrituras ensinam, beleza? Vamos para o segundo exagero então? O texto em questão está ali no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, e diz o seguinte: Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No original não significa que o batismo estaria trazendo o perdão dos pecados, mas sim que ele seria uma confissão de que aqueles que estavam sendo batizados criam no perdão de Jesus Cristo, tá certo? Mas o interessante é que esse texto ocorre após a ressurreição de Jesus. Isso desbancando aquele pessoal que acredita que o batismo só poderia ser realizado antes do Cristo ressuscitado. Tá? Não é isso que vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 38. Então, existem exageros. Você que está começando na fé cristã, entenda. Existem muita gente que querem levar pessoas ao pé da letra em textos obscuros que nem eles sabem explicar, para até mesmo condená-las ou manipulá-las, tá? Mas Deus é amor, se lembre disso. Toda vez que você ficar confuso num texto da palavra, por favor, não leve aquele texto ao ponto de condenar-se, porque Jesus não veio fazer isso. Tá? João 3, 16, 17, depois você abre e lê. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então esses textos que algumas pessoas usam para tentar condenar pessoas já estão sendo utilizados aí com
intenções ruins, que é ou para manipular, prender as pessoas, ou para gerar nelas algum tipo de medo, e essa não é a vontade de Deus. Então, desbancamos aí esses dois exageros, tanto de um lado quanto do outro. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho. Qual é o significado da palavra batismo? Bom, a sua origem vem do grego e significa mergulho. É isso, tá? Batismo significa mergulhar, tá certo? Aí tem uma galera que diz o seguinte, olha, mas tem gente que realiza o batismo por efusão, tem gente que realiza o batismo por aspersão, tem gente que realiza o batismo por imersão. Bom, é interessante a gente saber que as fórmulas batismais, ou o jeito que se batiza, tá, não tem valor algum se o batismo não tiver sido efetuado aqui dentro. Tá? Então, o pessoal pergunta às vezes, olha, já que o batismo não salva, já que o batismo também não condena, qual é a sua posição na fé cristã? Bom, a posição do batismo para os cristãos, para uma comunidade séria que respeita o Evangelho, é de uma confissão pública, tá? Uma confissão pública que aquela pessoa que está sendo batizada está com isso fazendo, para as pessoas que estejam ali presentes, para seus familiares, seus amigos queridos, de que ela quer sim efetivar através de todo o seu ser, tá, a sua vida em Cristo. Tá? Mas não significa que seja a única confissão de fé, ou que seja a mais importante confissão de fé. Tanto é que você vê muitas pessoas que já foram batizadas até mais de uma vez em água, tá? E não dão exemplo. Então o que realmente vale não é a confissão do batismo, embora ela seja uma confissão, a confissão válida para o cristão é o seu dia a dia de respeito e prática do Evangelho. Tá certo? Então que isso fique guardado aí no nosso coração para colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Qual a origem da cerimônia do batismo? Tá? Para a gente entender esse assunto, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, num livro chamado Levítico. Levítico capítulo 15 inteiro, ou no Levítico capítulo 1, nós vamos ver uma prática chamada de oblução, tá? Que era simplesmente mergulhar alguém ou alguma coisa na água para simbolizar a purificação, tá? Então o simbolismo do batismo tem a ver com purificar-se, tá? Vamos lá, eu vou ler apenas um texto aqui para o pessoal ter uma ideia. Levítico capítulo 15, versículo 13. Diz assim, ó. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, se contarão 7 dias para a sua purificação, então lavará as suas vestes e se banhará em águas correntes, e ficará limpo. Tá? Isso está na lei, no Antigo Testamento, para Israel, isso era lei, tá? E quando alguém queria se purificar de algum... Tem vários assuntos em que a pessoa precisava se purificar. Depois você lê o capítulo 15 todo para você ter uma noção. Então ela tinha que passar por essa ritual, por essa cerimônia, tá? Em que ela mergulhava-se toda a fim de que aquilo fosse em sua vida como algo purificador. É claro que tudo aquilo apontava para algo maior. Ali em Hebreus capítulo 10 está escrito que a lei não era a imagem exata das coisas, e sim a sombra. Ela apontava para algo maior. E esse algo maior é Jesus, que cumpriu a lei por nós. Tá? Então a origem da cerimônia do batismo remete ao Antigo Testamento, tá? Em rituais de purificação. Ok? Todas as vezes que a gente vai falar sobre o assunto batismo, a figura que nos vem à mente é João Batista. Quem foi este homem? Bom, ele foi um profeta de Deus e chegou pregando a palavra nesse período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele foi aquele que Deus enviou para preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Bíblia fala sobre ele ali em Lucas, capítulo 3, do versículo 2 ao 4. Olha só o que diz. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados.
conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tá? Então, é muito importante este homem aqui. Alguns acreditam que ele fazia parte do grupo dos essênios, que era um grupo de judeus que se isolava da sociedade para estudarem a palavra e se alimentavam de gafanhoto, mel silvestre. Tá? É interessante a gente notar que o gafanhoto ainda continua sendo comestível. Tá? É uma espécie de gafanhoto que é usada como até aperitivo em alguns países aí no Oriente Médio. Então, o grupo dos essênios era um grupo meio que nômade, se isolavam da sociedade. É por isso que alguns teólogos dizem que João o Batista era essênio. Outra coisa interessante, Batista não era o seu nome, tá? Isso só é aplicado em seu nome por causa daquilo que ele fazia. Ele realizava batismos. Tá? E o batismo em água está intimamente ligado à oblução, que é aquele gesto, aquela cerimônia de purificação. Então o batismo que João pregava tinha a ver com pessoas se arrependerem de seus pecados e através desse gesto, tá? Efetivarem como uma confissão que daquele momento em diante eles levariam a palavra de Deus mais a sério. Quais características um batizando precisa ter? Um candidato ao batismo, uma pessoa que quer passar por essa confissão pública, por essa cerimônia. Quais as características que um cristão precisa ter, ele batizando ou não? É melhor dizer assim, né? Porque hoje tem pessoas que preferem não ser batizadas com água mais. Mas que ela precisa ter essas características, ela precisa. Então nós vamos ver aqui no texto. Em Lucas capítulo 3, do 10 ao 14. Tá? Isso está bem claro para nós. Olha só. Então a multidão perguntava, que faremos, pois? E João respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Então ele respondeu para a multidão, olha, já que vocês querem esse compromisso com Deus, apresentem esse compromisso no próximo. Você precisa apresentar que quer um compromisso com Deus fazendo pelo seu semelhante. Olha que coisa maravilhosa. Então quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Ou seja, preste atenção no próximo. Tá? Seja uma pessoa doadora, seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa que seja propensa a ajudar o outro. Tá? Então é mais ou menos como se João estivesse dizendo, olha, mais importante do que você passar por uma cerimônia é você ter sido primeiro aqui dentro do seu ser batizado com essa água da palavra de Deus. Certo? O texto continua. O versículo 12. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram, mestre, que devemos fazer? E ele respondeu, não cobreis mais do que o que está estipulado. Ou seja, não lesa ninguém. Não tenta levar vantagem de forma desonesta. O texto continua. No 14, então, uns soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Olha só, então não seja uma pessoa violenta. Aliás, seja uma pessoa do bem, uma pessoa calma, uma pessoa da paz. E outra coisa, sejam gratos, sejam pessoas gratas. Tá? Então isso é lindo, porque isso vale. Esse pessoal que defende que não precisa ser batizado, outro diz não, tem que ser. E muitos entram em guerras apenas para defender as suas posições teológicas. Mas o que é realmente importante é o que nós lemos aqui. É você trazer para a sua vida e manifestar isso no seu ser. Tá? É isso que realmente importa. Então você que vai passar pelo batismo, ou que decidiu, não quero ser batizado, independente de qual grupo em que você esteja inserido, entenda uma coisa, mais do que a sua confissão teológica, mais do que a sua posição teológica, precisa prestar atenção em como o Evangelho está influenciando a sua vida no que diz respeito ao próximo, o seu semelhante. Tá? Porque não adianta batizar ou ficar sem se batizar, defender posições teológicas, se tornar pregador, tá? Se essa lavagem espiritual não acontecer dentro do seu ser. Tá certo? Então essas são as características de um verdadeiro batizando. Ele se preocupa com o próximo,
e muda realmente. Vamos ver agora um texto que prova que o batismo continuou acontecendo mesmo depois da ressurreição de Jesus. Porque alguns acreditam que o ato do batismo em águas ele deveria ter sido cancelado. Mas o texto mostra pessoas sendo batizadas após a ressurreição. Atos 2,41 diz o seguinte: e os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Então você que está aprendendo sobre o batismo, entenda que tem muita gente que diverge a respeito desse assunto. Tem aqueles que acreditam que o batismo tem que ser feito apenas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros acreditam que o batismo tem que ser feito em nome de Jesus Cristo. Alguns dizem que o batismo deve ser realizado apenas em pessoas adultas. Outros acreditam que o batismo tem que ser realizado já na infância. Alguns acreditam que apenas o seu batismo realizado em sua denominação é o que salva. Outros acreditam que apenas o batismo por aspersão é o correto, que é aquele em que jogam um pouco de água na cabeça. Aí tem aqueles que defendem o batismo em água corrente, outros que defendem o batismo em tanque e tudo mais. Tudo isso são exageros desnecessários, tá? E nós precisamos entender, nós vamos falar ainda nesse vídeo, qual é o verdadeiro batismo. Ele não tem nada a ver com um ritual, ele não tem nada a ver com uma cerimônia. Então a gente não precisa ficar caçando confusão por causa desse tema, tá? Como eu disse aqui, o que realmente importa é a condição do batizando, quando ele procura fazer essa confissão, como ele está por dentro, em seu ser. Qual o efeito do evangelho em sua vida. E como ele tem apresentado os frutos do evangelho no seu dia a dia. Tá? Então, pessoal, você que está aprendendo sobre esse assunto, entenda, tem muita divergência e é importantíssimo que você saiba como lidar com essas pessoas, nunca levando ao pé da letra o que eles procuram dizer para confundir você. Tá? Entenda, Deus não vai condenar pessoas por elas serem batizadas e também não vai salvá-las por causa de uma formulinha a mais ou a menos que alguém está aplicando. Pelo amor de Deus. Isso é fazer com que, ou tentar fazer, né, com que Cristo se reduza à mente medíocre de alguns religiosos. E Jesus está acima disso, tá? Preste atenção no seu coração. O que é realmente mais importante é aplicar o evangelho de Jesus no seu ser. Tá bom? Então, o batismo aparece depois da ressurreição de Cristo. Não tem por que ficar brigando com pessoas que estão sendo batizadas na água no tempo atual. Tá? Não tem por que ficar procurando confusões em torno de que jeito a pessoa tenha sido batizada, porque isso é extremamente desnecessário. Eu vou passar mais um texto para vocês que fala sobre o batismo depois da fé, depois da ressurreição. Tá bom? O outro texto que eu quero passar para vocês está aqui em Atos capítulo 2, do versículo 36 ao 38. Diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, e o que impede que eu seja batizado? E respondeu Felipe: tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Esse funcionário do alto escalão, o eunuco, estava lendo um texto ali no livro de Isaías e não estava entendendo. Deus colocou Felipe perto dele para pregar o evangelho, ao ponto dele se arrepender dos seus pecados, rapidinho se converteu, rapidinho quis Jesus e rapidinho pediu o batismo, e ali mesmo onde pararam ele foi batizado. Tá? Então nós percebemos a prática do batismo já no início da fé cristã, desvinculada do judaísmo. Tá? Então a prática do batismo é uma confissão que continuou acontecendo, tá? Mesmo depois da ressurreição de Jesus. Não tem por que a gente ficar brigando em torno disso, tá certo? O que nós podemos aprender aqui desse texto é que é uma linda confissão, tá? Ele acreditou em Jesus e, acompanhado dessa confissão, ele foi batizado. E qual é essa confissão? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode dizer isso? Jesus Cristo é o Filho de Deus.
essa confissão é a base sólida daquele que crê em Jesus, que não é apenas um profeta, que não é apenas um pregador da Galileia, mas é o próprio Deus encarnado, como está escrito ali em João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Tudo que a gente está falando aqui sobre o batismo só tem alguma validade se Jesus Cristo na nossa vida for o Senhor. E se Ele for o Senhor, o seu Evangelho vai ter sido realizado em nosso coração, vai ter sido implantado em nosso coração, e desse implante vai nascer aquilo que nós chamamos de boas obras, aquilo que nós chamamos de dia a dia com Deus, aquilo que, enfim, cada um chama como quer, mas o que é importante é que o Evangelho, quando brota no coração, ele traz frutos, tá? E essa base em que nós estamos estabelecidos não é um livro, mas é uma pessoa. E essa pessoa não é um simples ser humano, ele é também o Filho do Deus vivo. Tá? Então a base sólida da nossa confissão está em Jesus. Tá? E nós que estamos aqui nesse mundo, precisamos entender que ser cristão é ser um pequeno Cristo. Talvez você não saiba, mas a palavra cristão significa um pequeno Jesus. Tá? Um pequeno Cristo. Alguém que em sua vida reflete o que Jesus foi. Olha que responsabilidade. Tá vendo? Qual é o verdadeiro batismo? Eu quero ler um texto com vocês aqui em Romanos, capítulo 6. Diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O verdadeiro batismo é o que o próprio Jesus realiza através da sua morte e ressurreição. Então Jesus Cristo, ele cumpriu a lei por nós. Como está escrito ali em João, capítulo 19, versículo 30, está consumado. Jesus veio, cumpriu a lei, ele se batizou por nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele está vivo para sempre. E em toda a obra de Jesus, ele vem completando na sua igreja o que lhe apraz. Ou seja, Jesus não fez uma obra inacabada, a obra de Cristo é completa. O verdadeiro batismo é esse. O verdadeiro e o real batismo é o que acontece na morte e ressurreição de Jesus, em que ele nos batiza. Esse batismo não pode ser realizado por pastor nenhum. Pastor Evandro, pastor César, pastor João, seja lá qual o nome do mentor da sua igreja, do pastor, ancião, ele não pode te batizar nesse batismo, porque esse batismo é realizado apenas por Jesus Cristo e está consumado. Esse batismo já está feito. Tá? O batismo na morte e ressurreição de Jesus, que significa a sua morte para o pecado e a sua ressurreição para uma novidade de vida, ou seja, em Jesus Cristo, como diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 14, nós já não estamos mais debaixo da lei ou do pecado, tá? Porque fomos libertos por Cristo Jesus, tá? Esse batismo é o próprio Jesus que realiza em nós. Esse é o verdadeiro batismo. E eu quero fechar ainda como uma confirmação desse texto, mencionando para você um outro texto que está lá em Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, este de quem João Batista estava dizendo é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro batismo, tá? É o batismo em que Jesus te mergulha nessa graça. E isso nenhum homem pode fazer, então você pode ser grato a Deus, porque Deus te alcançou, tá? O que você tem que fazer agora? Lutar contra a carnalidade, tá? A cada dia, porque você sabe que o que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. Você sabe que Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa, a obra dele foi completa, ele te batizou em si mesmo, tá? Em sua morte, em sua ressurreição, você agora anda em novidade de vida, tá? Então manifesta isso no seu dia a dia, é isso que você precisa fazer,
tá? E isso você vai fazer sendo do bem. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, tá? Então depois você lê lá, ali em Gálatas 5, 22. Quem foi batizado em Cristo, tá? Porque isso não depende de você, depende dele, e ele te batizou, tá? Ele fez isso porque a obra dele é completa, vai manifestar os frutos desse batismo que aconteceu aqui dentro. Então, povo de Deus, se você está numa denominação, se você está numa comunidade de pessoas sérias, de pessoas honestas, tá? Que vão realizar ali o seu batismo, entenda, não coloque o seu coração nesse ritual, não brigue por causa dessa cerimônia, mas que isso sirva para você como uma confissão linda para efetivar ainda mais diante dos seus amigos e irmãos que você é de Jesus, tá? Que você acredita ser ele o Filho de Deus. Procure um lugar de pessoas simples, de pessoas que amam Jesus, se reúna de vez em quando com essas pessoas, tá? Não seja neurótico, igual infelizmente alguns são, tem que estar todo dia no culto, não, tá? Se reúna de acordo com as suas possibilidades, mas se reúna, é bom um encontro humano saudável, tá? Para vocês orarem juntos, onde os seus dons e talentos vão ajudar alguém, e os dons e talentos de outra pessoa vão também te edificar, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, dentro da Bíblia, e aprendendo mais a cada dia com Jesus. Deus abençoe a todos.